sombrio e impiedoso de Jujutsu Kaisen, onde maldições dominam a sociedade e a justiça, parece uma miragem distante. Poucos personagens carregam tanto peso filosófico quanto Higuruma e Hiromi. Introduzido de forma avassaladora no arco do Jogo da Bate, Higuruma não era apenas um feiticeiro de nível especial com uma técnica amaldiçoada peculiar. Ele era um símbolo de uma justiça falha, de um mundo quebrado e de uma humanidade lutando contra o próprio sistema. Mas, assim como muitos personagens com um potencial transformador nas mãos narrativas apressadas, Higuruma foi desperdiçado. Esse vídeo vai se aprofundar em tudo que Higuruma representa e por que sua subutilização não é apenas um erro de roteiro, mas um sintoma de algo muito maior dentro de Jujutsu Kaisen. Antes de tudo, vamos lá. Quem é Higuruma? Higuruma é introduzido durante o arco do Jogo da Bate como um dos participantes mais intrigantes. Advogado de formação, sua vida foi pautada pela busca da justiça. No entanto, após repetições frustradas dentro de um sistema corrompido, ele chega ao ponto de ruptura. No momento de desespero, é despertado como feiticeiro e passa a usar sua técnica amaldiçoada ao aplicar sua própria justiça, inflexível, fria e fatal. Sua técnica, chamada Guilty or Not Guilty, convoca um tribunal amaldiçoado onde ele atua como juiz, oponente como réu e a maldição como júri. A pena máxima, a morte. Literalmente ele se torna um sistema judicial. Por trás desse poder está um personagem que vive um dilema de impotência diante das leis. Higuruma é alguém que acreditou na justiça humana até perceber que ela nunca mais existiu. E isso o destruiu por dentro. Mas é exatamente essa destruição que o torna tão humano e tão fascinante. Higuruma não é só um novo personagem forte. Ele carrega um símbolo raro no mundo dos shonens. Ele representa a falência da ética, a transformação do idealismo em tirano, o rompimento com a moralidade tradicional. Em seu embate com Yuji, tem um dos melhores momentos filosóficos dentro da obra. Yuji, que carrega a culpa pela destruição causada por Sukuna, aceita ser julgado. Ele não foge, ele não rebate, ele apenas aceita. Isso quebra Higuruma, porque diante de alguém que assume a culpa e não tenta se esquivar, o juiz não sabe mais o que fazer, e a lógica da punição cega deixa de funcionar. Pela primeira vez, Higuruma enxerga um resquício de humanidade real. Isso reabre sua ferida. Esse momento é profundo, é denso e mostra o quanto Jujutsu Kaisen é capaz de entregar reflexões morais em meio a um campo de batalha. Todo o arco de Higuruma gira em torno de um conceito. O que significa justiça em um mundo onde tudo é arbitrário? Um advogado entendia que a justiça era falha. Um feiticeiro agora ele tem o poder de aplicar a sua própria versão da lei, mas em ambos os papéis ele se vê cercado de injustiça. Seu dilema é de muitos que entram em profissões idealistas como médicos, professores, políticos e juízes. A promessa de que você poderá mudar o mundo se esvazia quando o sistema é mais forte que o indivíduo. E quando Higuruma ganha poderes, sua escolha é cruel. Ele abandona os processos tribunais, os humanos, e monta seu próprio código moral, onde não existe apelação. O veredito é execução. Esse é o conflito que deveria ser explorado, mas infelizmente não foi. O arco do Jogo da Bate tinha tudo para ser um dos maiores momentos de crescimento para vários personagens. Higuruma é um desses. Higuruma foi apresentado como uma figura ambígua e poderes instigantes, mas após seu embate com Yuji, ele simplesmente desaparece por longos capítulos e quando volta já está diferente. A profundidade emocional que carrega dá um lugar a uma obediência repentina às missões dos mocinhos. Ele vira um suporte. Passa a seguir ordens, vira um aliado conveniente, pronto para usar seus poderes a favor da trama, mas sem nenhuma exploração do seu passado, de sua dor e de seu desejo de justiça. E isso dói, porque ele foi prometido como muito mais. O golpe final vem uma batalha contra Sukuna. Aqui temos a cena perfeita para explorar sua filosofia. Imagine, o maior juiz do mangá diante do maior assassino do universo. Seria a chance de Higuruma encarar a personificação da justiça, mostrar até onde vai seu ideal, de talvez até julgar Sukuna. Mas, não. A cena é rápida, confusa e rasa. Higuruma morre, simplesmente morre, sem impacto, sem discurso, sem conclusão. E o pior, a técnica que poderia ser usada para anular poderes ou aplicar restrições é esquecida ou burlada por algo sem nenhuma explicação real. Isso é uma morte simbólica, não num bom sentido. A morte da profundidade em prol do espetáculo, a morte do conteúdo em prol da estética. Mas, antes de tudo, vamos analisar o potencial desperdiçado da técnica de Higuro. O domínio que cria um tribunal. Um sistema onde o acusado não pode mentir, onde as regras são absolutas. Isso é perfeito para explorar personagens ambíguos, sendo de julgamento emocional e até mesmo para reinterpretar eventos passados. Imagine agora, um arco onde Higuruma julga aliados, onde as memórias dos personagens são invocadas como evidências, onde verdades ocultas vêm à tona. Isso seria revolucionário de um shonen, mas nada disso perfeito. O poder virou só um efeito visual, um palco bonito para mais um golpe. Nem no julgamento real,
nenhuma catarse, nenhuma provocação. A técnica mais simbólica de Jujutsu Kaisen foi reduzida a uma cena de apoio. Higuruma e Yuji tinham tudo para formar uma dupla filosófica incrível. Yuji representa a culpa sem redenção, Higuruma a justiça sem compaixão. Se desafiam, se expõem, mas após a luta, Gege ignora completamente essa dinâmica. Yuji não menciona Higuruma, não há reflexões, não há trocas. Era a chance de desenvolver Yuji e também fazê-lo repensar o que significa ser culpado ou inocente, de torná-lo mais do que um punho carregador de dor. Mas perdemos isso. Higuruma é um personagem feito para tempos como os nossos. Vivemos em uma sociedade onde o sistema... Higuruma é um personagem feito para os tempos como os nossos. Vivemos em uma sociedade onde o sistema falha, onde a justiça parece um teatro e onde crimes são punidos seletivamente, onde a verdade é distorcida por narrativas. Higuruma reflete esse sentimento. É o espelho do nosso desespero, nosso desejo de fazer justiça com as próprias mãos, do perigo de abandonar o diálogo e abraçar o julgamento. Se ele tivesse sido bem trabalhado, poderia ser um dos personagens mais discutidos do século, mas foi reduzido a um plot point. Jujutsu Kaisen se apresentou como uma obra sobre moralidade, sobre morte e sobre peso emocional, mas aos poucos foi se tornando apenas mais um palco de lutas. Personagens como Higuruma não cabem mais nesse palco, porque eles demandam pausa, diálogos e reflexão. Ao descartá-los sem cerimônia, a obra dá um recado. Aqui, o espetáculo é mais importante do que o significado. E isso é uma pena. Se Higuruma tivesse morrido com o peso, com o discurso ou com o impacto emocional, se ele tivesse deixado algo para Yuji, se sua morte tivesse sido um julgamento final. Mas nada disso aconteceu. Ele se foi e o mundo continua. Nanami teve um fim digno, Rico teve um impacto, e até personagens com pouco tempo de tela conseguiram deixar algo para trás. Higuruma foi construído como símbolo, como uma ameaça, como uma reflexão, mas não teve nada disso. Isso diz muito sobre o rumo da obra. Higuruma não foi apenas mal aproveitado, ele foi traído. Ele simboliza a justiça, mas morreu em silêncio. Simboliza profundidade, mas virou enfeite. Simboliza questionamento, mas foi ignorado. E é por isso que, mesmo com tão pouco tempo, ele será lembrado por muitos como um dos personagens mais importantes e mais injustiçados de Jujutsu Kaisen. Porque no fim, nem a própria obra foi justa com ele. Se vocês puderem deixar o like e se inscrever se vocês curtiram esse vídeo, deixa no comentário a sua opinião. Tamo junto e até a próxima.